Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Vamos de imediato conferir os tópicos das principais notícias. São Tomé e Príncipe vence a Líbia por 2-1 para a qualificação da fase final do CAN 2017. São Tomé e Príncipe já dispõe de equipamento para diagnóstico da tuberculose. Passamos agora ao desenvolvimento. São Tomé e Príncipe venceu esta tarde no Estádio Nacional 12 de julho a Líbia por 2-1 e conquista assim os 3 primeiros pontos do Grupo F para a qualificação da fase final do CAN 2017 no Gabão. A seleção nacional esteve a perder, mas acabou por dar a volta ao resultado. O gol da vitória foi apontado por um dos reforços internacional, Luís Leal. Uma reportagem que contamos transmitir mais adiante neste telejornal. Agora ficamos com os depoimentos no final do jogo do selecionador nacional e também dos jogadores. Vamos conferir agora. Para nós, esta vitória é para oferecermos a todo São Tomé e Príncipe, porque trabalhamos em conjunto e quando se trabalha em conjunto, o resultado só sai e bem. Isso aí, estamos de parabéns, vamos continuar a trabalhar para chegarmos a um lugar cimeiro do grupo. O que é que disse aos jogadores no intervalo para que mudasse a forma de jogar? Isto é segredo, não vou divulgar agora, o momento próprio eu divulgarei. Posso dizer que é um sentimento de alegria, porque nós entramos nesse jogo com um único objetivo, que era ganhar. E na primeira parte nós criamos imensas oportunidades de golos, não conseguimos e infelizmente sofremos um golo aos 30 e tal minutos e não reagimos. Mas na segunda parte entramos mais concentrados, criamos algumas oportunidades, fomos felizes nessas oportunidades, marcamos, a equipa está de parabéns, vamos continuar a trabalhar porque ainda não terminou. Temos o segundo jogo no Egito, em Cairo, contra a Líbia, por isso vamos continuar a trabalhar e dar o nosso melhor. Estou muito contente por ter ajudado a Seleção Nacional a triunfar pelos seus três pontos históricos na fase de grupos. Lutamos muito por estes 3 pontos. A equipa esteve bem do início ao fim, pecou um bocado na finalização, mas depois conseguiu ajustar o jogo e conseguimos a vitória com muito mérito. Okay. O último golo foi decisivo. Pode nos recordar como é que foi aquele golo? Foi um golo onde o Nai falhou o remate, por sorte acabei por conseguir dominar a bola e girei para a frente da baliza, consegui acertar no golo e foi um excelente golo. Muita alegria, conseguimos alcançar os 3 pontos que eram importantes e agora é concentrar para o próximo jogo. Metade do trabalho foi feito, agora é concentrar para a segunda-feira conseguimos alcançar outra vitória e fazer 6 pontos e que está na luta pelo apuramento. Então, matematicamente é possível e acreditas ainda que São Tomé pode vir a qualificar? Claro que sim, acho que acreditamos todos, senão não estaríamos aqui com muito esforço. Todos trabalhamos muito, até o último minuto acreditamos e conseguimos os 3 pontos que eram mais importantes. Vitória da seleção santomense de futebol frente à Líbia, uma reportagem mais alargada, contamos transmitir mais adiante neste jornal. O país deu mais um passo frente no diagnóstico à tuberculose. O PNUD, com financiamento do Fundo Global, entregou hoje ao Ministério da Saúde um conjunto de equipamentos com destaque para um aparelho moderno que vai facilitar os exames aos pacientes. Este é um Genesper, um importante equipamento para o diagnóstico da tuberculose que o país acaba de ganhar. Até este momento nós fazíamos diagnóstico só com base na baciloscopia. É um exame que nós fazemos à base da coloração. É menos sensível do que o exame que Ginexpert poderá fazer. Em termos de Ginexpert, nós poderemos detectar mais número de pacientes com tuberculose, tendo em conta que quando nós fazemos coloração, há amostras que nós recebemos que são salivas
que nós não conseguimos detectar a presença de bacilo álcool-ácido resistente nessas salivas. Mas com esse equipamento nós poderemos detectar a presença de bacilo álcool-ácido resistente e também nós poderemos fazer já a resistência à rifampicina, que é um dos antibióticos utilizados no combate à tuberculose. O Ginesper faz parte de um conjunto de equipamentos, incluindo uma viatura que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, através do Fundo Global, entregou ao Ministério da Saúde. Vão permitir reforçar os diversos serviços, tanto do setor da saúde, nomeadamente para o Hospital Aires de Menezes, para o Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose, para o Instituto Vítor Sá Machado e para o Centro Nacional de Endemia. São estruturas do Ministério que nós estamos a reforçar as capacidades no quadro do projeto do programa de tuberculose. Eu penso que esse conjunto de equipamentos e também o contribuído com mais uma viatura que nós vamos dar para a supervisão do programa da tuberculose. Gostava de aproveitar a oportunidade para agradecer, em meu nome pessoal e do Governo, do qual faço parte, a PNUD, o Fundo Global. Há anos que o Fundo Global tem financiado as subvenções de paludismo, tuberculose e SIDA. Portanto, é no âmbito deste financiamento das subvenções que hoje nós tivemos a oportunidade de receber esse conjunto de equipamentos. Como fez referência ao senhor assistente, representante PNUD, portanto, é um conjunto de equipamentos que engloba uma viatura que irá apoiar na supervisão do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose. Também temos cá um equipamento que é muito importante, que vem a reforçar a área de diagnóstico do país, que é um Ginesper. O lote, avaliado em mais de $66 mil, comporta também computadores portáteis, impressora e aparelhos de ar-condicionado. As potencialidades do desenvolvimento dos produtos culturais e criativos do país começaram a ser diagnosticadas. O projeto é financiado pela União Europeia e a equipa de consultoria foi recebida esta quarta-feira pelo Ministro do Emprego e Assuntos Sociais. Rui Moura é consultor e está no país ao serviço da empresa Mundo Serviços, que ganhou o concurso público para a elaboração de um estudo sobre os direitos culturais e criativos. Esta quarta-feira, acompanhado da sua equipa de trabalho, esteve no Ministério do Emprego e Assuntos Sociais para informar o ministro Carlos Gomes sobre os propósitos do projeto que é financiado pela União Europeia. Um projeto que, nesta primeira fase, pretendemos diagnosticar aquilo que são as potencialidades do desenvolvimento de produtos culturais no país, as suas necessidades e as suas potencialidades, não só ao nível do emprego, como também ao nível de se conseguir articular aquilo que são os artistas nas diversas áreas nacionais e que consigam encontrar uma mobilidade maior no âmbito, para já, no âmbito dos países da CPLP, e que também as obras de arte possam circular neste espaço. Pretende-se fazer também com que os artistas possam ter maior ligação internacional e que construam uma imagem de São Tomé e Príncipe cada vez mais atrativa do ponto de vista turístico. Para que os turistas e outras pessoas amigas venham a São Tomé e Príncipe e, portanto, encontrem, digamos, os produtos culturais que são muito ricos, não é? Em São Tomé e Príncipe, desde o artesanato até produtos que hoje em dia incorporam o digital. O projeto vai envolver toda a área cultural e criativa do país, promovendo o empreendedorismo. Apoiar os artistas, desenvolver as diversas atividades, incorporá-las numa perspectiva mais ampla de ecoturismo, de turismo cultural e de turismo em geral, e, portanto, articular, digamos, estes produtos
nacionais em termos de destino turístico, se quiser. Que tipo de assistência que pensam dar aos músicos ou artistas sandoenses? A assistência é no sentido por um lado, de criação de emprego. Aqui há um papel importante do empreendedorismo. Portanto, o empreendedorismo aqui representa uma forte componente, não só para profissionalizar um conjunto de pessoas que são amadores, não é? Que são bons artistas, mas muitos deles são amadores, profissionalizá-los e também chamá-los ao setor formal da economia. O diagnóstico vai durar cerca de 4 semanas e o estudo mais aprofundado, que vai estruturar a indústria cultural e criativa do país, irá envolver vários ministérios, entre os quais o da Economia, Finanças, Emprego, Educação e Cultura. A Mundo Serviços é uma empresa de consultoria portuguesa que, ao longo de 28 anos de atividade, capitalizou experiências com a execução de projetos de desenvolvimento estratégico e organizacional, implementação de reformas de Estado, projetos inovadores e iniciativas de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou hoje as obras de construção de casas geminadas de Ubabu do Praia e da Feira de Penha. Após a visita, Teodorico Campos concluiu que os trabalhos estão no bom caminho. A visita do Ministro Teodorico Campos esta quarta-feira ao terreno esteve direcionada a 2 infraestruturas em construção. Começou em Ubabu do Praia, onde visitou as casas geminadas em construção. Depois, dirigiu-se às instalações da Feira de Penha, onde também decorrem obras para requalificação do espaço. É a responsabilidade do Governo também inteirar sobre a construção, saber fazer o ponto da situação das obras. O fato das 2 obras estarem a cargo da mesma empresa, após a observação, o ministro concluiu. Está dando provas, porque recebeu a primeira tranche para as 2 obras e, neste momento, já esgotou o financiamento e eu pude constatar que as obras estão em curso. Daquilo que é o investimento, já podemos confirmar que há toda a necessidade de se desbloquear a segunda tranche para dar continuidade às 2 obras, quer das casas germinadas como aqui do Mercado de Penha. Eu garanto que vai estar, a não ser com esse resto do trabalho que o ministro apresentou agora, a casa do porco, da carne, essas coisas assim, mas o coletor do depósito, né, que não estava dentro do programa. Mas para isso eu garanto que vai estar dia 1 de maio, a obra vai estar inaugurada. Dentro de 2 meses é o tempo que se espera ter concluída estas obras. Missão médica francesa de osteopatia efetua consultas no Hospital Aires de Menezes. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, numa mensagem dirigida a Filipe I da Bélgica, disse que foi com enorme consternação e sentida comoção que tomou conhecimento dos atentados terroristas perpetrados esta terça-feira no aeroporto e metro de Bruxelas, com registro de dezenas de mortos e feridos. São Tomé e Príncipe condena de forma firme e inequívoca este ato de pura barbárie que busca pôr em causa a liberdade de ser livre, o que jamais poderá ser aceito pela humanidade, sublinha a mensagem do chefe de Estado de São Tomé, que nesta hora de dor e luto expressa a sua majestade e por seu intermédio ao governo e o povo belga o testemunho do nosso pesar e solidariedade. Estamos a citar a mensagem rogando aos especiais bons ofícios no sentido de transmitir às famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências. Acabamos de citar. Pinto da Costa concluiu a sua mensagem na certeza de que o reino saberá ultrapassar estas horas difíceis e reerguer-se com vista à persecução da senda do progresso e de bem-estar para todos os belgas.
Duas ONGs filiadas no Conselho Nacional da Juventude assinaram esta terça-feira um protocolo de cooperação com a ONG Global Vert Internacional. Assim, a Global Vert Internacional vai assegurar a capacitação dos membros das ONGs, sobretudo na área de elaboração de projetos. Clube das Nações para a Proteção do Meio Ambiente e Educação e a JPS Jovens pelo Património São Tomense são as duas ONGs que, no âmbito deste acordo com a ONG Globo Vert Internacional, serão capacitadas sobretudo na área de elaboração de projetos. Ce protocole nos permet d'établir un plan de travail. Esse protocolo permite de estabelecer um plano de trabalho. Et ce plan de travail contiendra des étapes. E esse plano de trabalho terá algumas etapas. La réorganisation interne de ces organisations. Primeiramente, a reorganização interna das organizações. Parce que notre rôle en tant qu'organisation, nous sommes une organisation d'études et d'expertise en environnement et développement durable. Donc nous sommes spécialisés dans la formation, dans le montage des projets. O papel deles como organização é intervir na formação e na montagem dos projetos. Voilà. Donc, nos groupes cibles, c'est les ONG, c'est les organisations, c'est les services des municipalités, c'est les services déconcentrés de l'État. Donc, o grupo-alvo deles são as ONGs, alguns serviços ministeriais, algumas entidades estatais. Donc, pour ne pas travailler dans le désordre dans le pays, nous choisissons de signer des protocoles d'accord avec des organisations qui respectent certaines bases de collaboration pour permettre d'avoir des résultats ponctuels. Então, para estar bem organizado, nós assinamos alguns acordos com algumas ONGs que respeitem alguns critérios pré-estabelecidos por nós, a fim que possamos trabalhar juntos com essas organizações. Voilà. Et donc, ces accords ne sont pas les derniers accords. Donc, il y a d'autres organisations avec lesquelles nous allons signer des accords. Estes aqui não serão os últimos acordos, haverá outros acordos que nós iremos assinar com outras organizações também. A nossa organização, em particular, carece bastante, que é a questão de formação na elaboração e na gestão dos projetos. Muitas das vezes ficamos limitados a pequenos trabalhos porque não temos essa capacidade na questão de elaboração de projetos. Para nós é de bastante alegria e vontade, né, de acolher esta organização. Com muita satisfação que nós assinamos essa convenção com uma ONG internacional, essa convenção que nos permitirá de conseguir o financiamento para a elaboração dos nossos projetos e para que nós possamos finalmente conseguir cumprir com os nossos objetivos, que é preservar o ambiente, entre outros. Então, desde já, deixo as palavras de agradecimento ao Sr. Rachid, administrador da Globo Vert, por essa iniciativa de nos ter feito essa proposta de parceria. O presidente do CNJ, Conselho Nacional da Juventude, enalteceu a importância da assinatura deste acordo. Este é um passo bastante importante que irá permitir aos membros, portanto, a essas organizações que são membros do Conselho Nacional da Juventude, de verem capacitados os seus membros, verem capacitados os seus, portanto, associados, de forma a dar melhor resposta àquilo que são as suas tarefas e, portanto, melhor o cumprimento do seu plano de ação. Como nós vimos, as nossas organizações têm uma grande limitação no que concerne à elaboração própria do projeto, e se falarmos a gestão, portanto, ainda outra complicação. Daí que nós conseguimos, através da União Pan-Africana da Juventude, trazer esta ONG a São Tomé e Príncipe, e estamos a permitir, não só nós, o Conselho Nacional da Juventude, tirar o proveito disso, como também as organizações. A ONG Globo Vert Internacional está instalada no Togo e já dispõe também de uma sede em São Tomé e Príncipe. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que se preocupa sobretudo com o ambiente e desenvolvimento sustentável. A assinatura desta convenção abre novos desafios para estas duas ONGs nacionais associadas no Conselho Nacional da Juventude, CNJ.
Está no país uma missão médica francesa de osteopatia. Trata-se de estudantes finalistas da referida área de medicina que voluntariamente estão a efetuar consultas no Hospital Aires de Menezes. A osteopatia é uma área alternativa da medicina que consiste na utilização de técnicas de mobilização e manipulação articular e de tecidos moles. Os osteopatas creem que esses procedimentos ajudam o corpo a se curar sozinho. Esses são os estudantes finalistas franceses na referida área da medicina que estão no país em mais uma missão voluntária de consulta e atendimento aos pacientes. A osteopatia é uma médica de manipulação só para tratamento de dores do corpo por grandes, meninos ou bebê. É possível de fazer 20 pacientes por sala. Em São Tomé e Príncipe, segundo a chefe da missão, tem havido muitos casos de lombalgia, cervicalgia, dores de pé, artrose, dor de barriga, todos. Tabita da Silva sentia muitas dores na coluna e agora diz estar a sentir-se melhor. Tive acidente, a legislar tudo. Estou na luta. E o que eu faço fazer essa consulta? O que eu vou fazer essa consulta? Estou a sentir bem com eles. Eu tenho lá naquele dedo embaixo que não faz muito, que não sinto ainda ação. E, bom, eles me disseram se eu posso vir durante os 15 dias que eles estão cá, que ia me fazer bem. Então eu aceitei. Vem, durante esses 15 dias eu vou vir todos os dias. A prática osteopática se baseia na crença de que todos os sistemas do corpo estão interligados. Durante 2 semanas, estes osteopatas estarão no Hospital Aires de Menezes a efetuar consultas em 4 áreas, sendo consulta externa, fisioterapia, maternidade e pediatria. Retomamos a peça de abertura deste telejornal. São Tomé e Príncipe venceu a Líbia por 2-1. Vamos agora conferir esta reportagem. A seleção nacional equipada de amarelo entrou no jogo com a lição bem estudada e só uma vitória interessava. João Ramos e Luís Leal começaram no ataque. Aqui neste lance, Luís Leal tinha tudo para abrir o ativo. Fez o mais difícil, o golpe de cabeça, saiu ao lado. Jair também nesta jogada vai ficar em posição privilegiada para marcar, mas valeu o corte do central líbio, mesmo em cima da linha do golo. E foi contra a corrente de jogo que os líbios chegaram ao golo de vantagem. Tudo começa numa perda de bola do lateral esquerdo Jordão e rapidamente os líbios correram ao ataque num lance que deixou a nu as fragilidades da defensiva da seleção nacional. O golo foi apontado pelo Al-Badai aos 23 minutos da partida. O combinado nacional dominava o jogo e os líbios exploravam o contra-ataque. Estas são já imagens da segunda parte, com São Tomé e Príncipe sempre com o controle da partida e a busca do tento de igualdade. Foi preciso esperar até o minuto 38, quando Luís Leal escreveu o seu nome num golo que levantou a esperança dos adeptos nacionais. Três minutos depois, Luís Leal voltou a fazer gosto ao pé e promoveu a cambalhota no marcador com este grande golo. A bola entrou no buraco da agulha. 2-1, vitória justa da seleção nacional, que soma agora 3 pontos neste grupo F de apuramento para a fase final do Campeonato Africano das Nações 2017, a decorrer em Gabão.
Estivemos assim com o resumo do jogo que deu vitória a São Tomé e Príncipe por 2-1 frente à Líbia. Está desaparecido há 15 dias um jovem de 27 anos de idade de nome Arcanjo Pereira, mais conhecido por Fisioso Candongueiro, na cidade capital. Um caso que está a preocupar a família, como nos relata o pai de Arcanjo, que deixa um apelo. Como é que o senhor se chama? Agostinho. Quem está desaparecido? André Fernando, Arcanjo Pereira, mais conhecido por Fioso. Ele é seu filho? É meu filho. Está há quanto tempo desaparecido? Deu com 15 dias. A propriedade que saiu que não lhe parou, mas já tem 15 dias. 15 dias. Nesses 15 dias, o que é que o pai fez para tentar encontrá-lo? Nesses 15 dias, tem irmão no secador de colônia e fui perguntar, não está lá. Outro enteado dele, filho de irmão, disse como ele veio para baixo num sábado com ele, como ele estava aí para subir mais, ele não subiu. Só que ele fez em casa, ele disse, vai ter 20 contos para ajudar para pagar, fazer 30 contos para subir para a roça. Aí ele veio. Ele disse que ele ia para a roça? Para a roça. Depois, ele deu esse dinheiro, ficou, não viu ele, que foi para a roça perguntar ao irmão. Ele não está lá. O irmão também veio para baixo a procurar ele, não sei. A gente fala tá Agostinho Neto, tá aqui, coisa minha, não conheço nenhuma família no Agostinho Neto. Era falar disso, e não tem prova certeza. Com tudo isso, eu fui para a polícia, a gente foi fazer lá, perguntar, não viu. Eu fui para a cadeia, a gente foi visitar lá, com o nome dele, não viu. Eu fui para o hospital, perguntar, ver qualquer coisa por dar para a gente levar a internar, nada. E é a primeira vez que ele desaparece assim? É a primeira vez. Nunca saí de casa. O que ele faz, só vem para casa 2 horas, 3 horas, que chateia com ele. Nessa hora ele leva ignorância ainda, por sempre vem madrugar, o que você faz? Só isso. Qualquer pessoa que vier em qualquer lado, para comunicar, e faz a conta, ele não tem uma saída, está sempre aflito só, para comunicar um pai na Aguaceira, chamado Agostinho na Aguaceira, é que seu pai, que mais já faleceu. Está aqui no número de telefone de irmão, que pode deixar, aqui, 9986842. Ao final, para a Ciência Especial, boa noite, até amanhã.